Deus abençoe a todos vocês que têm nos acompanhado ao vivo pela internet. As pessoas têm me perguntado, pastor, tem igreja Batista do Bom Retiro em São Paulo, no Rio de Janeiro? Não, nossa igreja é em Curitiba. E por enquanto nós não abrimos nenhum núcleo fora da cidade de Curitiba, por enquanto, tá bom? Mas nós temos orado por vocês têm mandado mensagens, tanto pelo YouTube quanto por e-mail. Eu digo uma coisa para você, quem manda mensagens de orações, pedido de orações, orações@ibbr.org.br, todas as orações, elas têm uma resposta do povo do time de intercessão. Nós temos aqui um time de intercessores, capitaneados aí pela doutora Annelise Hilling, e nós oramos por vocês, especificamente por vocês, e sobre cada oração, especialmente na terça-feira pela manhã, de joelhos. Vocês que mandam para o meu e-mail pessoal, pastorlobo@gmail.com, eu não consigo responder a todos. Tem dias que eu recebo mais de 100 e-mails. Eu vim agora viajando no avião, lendo todos eles e orando por você, mas eu não consigo responder a todos. Mas suas orações não ficam sem resposta. E eu quero falar exatamente sobre isso hoje, sobre como uma oração pode ligar a terra até o céu. Amém? Você que quiser nos visitar, estamos sempre em Curitiba, na Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772. Você é nosso convidado. Amém? A oração que liga a terra ao céu. É interessante quando nós falamos sobre oração, muita gente prega sobre oração, ensina sobre oração, mas a maioria das pessoas tem uma vida muito vazia quando se fala de relacionamento com Deus. O que Deus quer não é exatamente que você faça isso ou não faça aquilo. Deus não quer te dar assim uma lista do que é bom e do que é ruim. O que Deus busca com os seres humanos, com nós, é relacionamento. Quando Deus, ele forma o homem no jardim do Éden, ele passeava no entardecer, ao crepúsculo, ao final do dia, para ter um relacionamento com a gente. Deus, ele quer relacionar. Deus quer viver uma vida como se nós fôssemos um em carne com ele. A Bíblia mostra a vida de Jesus como alguém que Deus sempre ouve. Eu gosto muito daquela passagem, quando Jesus diz para Deus, Pai, o Senhor sempre ouve a minha voz. O nosso Deus é um Deus que ele não se cansa de ouvir, ele é Espírito. Dentro daquilo que nós conhecemos e a Bíblia revela, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Deus é um Deus que está pronto a ouvir os seus filhos. Eu quero mostrar como que a fé de uma pessoa aqui na terra pode não só chegar no céu, mas trazer respostas do céu. O relacionamento que você tem com seu pai, Jesus ele fala disso o tempo todo. Ele conta parábolas entre pais e filhos. Parábola do filho pródigo fala sobre isso. Um pai tinha 2 filhos, os 2 filhos não sabiam se relacionar com o pai. Os 2 filhos tratavam o pai, um como se o pai fosse um chefe, trata-me como um dos teus trabalhadores, o outro como se o pai fosse um feitor de escravos. Eu tenho trabalhado para ti como escravo todos esses anos. E na verdade, o relacionamento que Deus quer ter com a gente é um relacionamento de filhos. Mas muitas vezes, a maneira como nós somos tratados, abandonados, esquecidos, maltratados, destruídos, abusados pelos nossos pais, acaba distorcendo a imagem do Pai Celestial. Então Jesus veio para revelar o Pai. Eu e o Pai somos um. Aquele que me vê ao Pai. Ele fala para Filipe, em João capítulo 14. Aquele que vê a mim está vendo o Pai. Então entenda que Deus ele não está distante. Deus é um Deus presente. O nome do seu filho é Emanuel, para dizer é Deus conosco. Deus ele não está alheio ao seu sofrimento. Muitas vezes o nosso sofrimento ele vem por causa das nossas escolhas pessoais. O nosso Deus ele estabelece e governa esse mundo com leis que não podem ser quebradas, porque Deus ele não pode negar-se a si mesmo. Se ele diz, olha, a hora que você comer desse fruto você vai morrer, ele não pode negar isso. Então, quando ele diz para a gente assim, olha, existe um caminho de vida e um caminho de morte, segue o caminho de vida para que você viva. Então, muitas vezes nós tomamos rumos que eles são distorcidos da bondade do Senhor e queremos ter uma colheita boa. Isso não vai acontecer. Mas quando nós tomamos esses caminhos ruins e pedimos a interferência de Deus, aí sim,
O nosso Deus que é misericordioso e compassivo, o nosso Deus que é perdoador, que assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele afasta o pecado de nós, ele responde ao nosso clamor. A Bíblia vai dizer, em Apocalipse 5:8, e havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Por que esse culto chama-se quarta-feira? Porque é um culto em que nós cremos que trazemos ao Senhor incenso. Quando o Antigo Testamento fala de incenso, ele compara o incenso, esse que você queima e sobe como um perfume que toma conta, que enche toda a casa, que enche todo o ambiente. Quando você queima aquele perfume, hoje não se usa quase não se usa mais incenso, porque todo mundo tem bom ar, não é isso? Você quer limpar a sua casa, você passa um pano, algo que é cheiroso, joga um bom ar e pronto, o ambiente fica todo, né, cheio daquela fragrância boa de jasmim, de rosas, enfim, aquilo que é um perfume agradável e que você entende que é agradável a você. Mas naquele tempo não, eles acendiam o incenso, eles queimavam o incenso, e o texto está dizendo que diante do Cordeiro, aqui o Cordeiro é Jesus, não tenha dúvida disso. O livro do Apocalipse, ele é escrito com uma série de metáforas, e Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, é aquele do Antigo Testamento, que o sangue foi lançado nos umbrais das vergas laterais, e que livrou o povo do anjo da morte. É Jesus Nazaré que nos dá a vida eterna, e aqui, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações minhas e suas. A palavra santo aqui é muito mal compreendida. Aliás, nós trazemos esse entendimento assim, muito distorcido. Santo não é perfeito, nunca foi. Santo não é milagreiro, não é nada disso. Aliás, quem faz milagre é Deus. Em Apocalipse, em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que Deus, pelas mãos de Paulo, era Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas. O apóstolo Paulo, por si só, não faz nada. A Bíblia diz que os lençóis eram levados, que os aventais eram levados, as pessoas eram curadas. Mas não era nem um lençol, nem um lenço, nem um avental, era Deus. É Deus que cura as nossas enfermidades. O nome de Deus, um dos nomes que atribui o caráter de Deus é Elohim Rafa, o Deus que cura. Então não são pessoas que fazem milagres, quem faz milagre é o Senhor. Agora ele usa como ferramenta a imposição de mãos, é uma doutrina que nós vamos ensinar. A Bíblia diz que a doutrina de imposição de mãos é rudimento da fé, é um negócio que é princípio. E aqui o texto está dizendo que a oração daquele que eu e você somos santos, se você pegar o livro, desde todas as cartas de Paulo, ele começa o seguinte: aos santos da cidade de Roma, de Corinto, aos santos da Galácia e de toda a região de Filipos. Era assim que eles eram chamados, de santos. Naquele tempo, o povo de Deus não era chamado de crente, de evangélico, era chamado de santo, aquele que é separado por um relacionamento de intimidade com Deus. E aqui o texto também diz que é um incenso, eles são as orações dos santos, e elas sobem. Então, quando você queima o incenso, a oração, ela sobe até Deus. O incenso no altar do poder. Suba a minha oração perante a tua face. Quer dizer, você está aqui embaixo e você está levantando um clamor, vai estar ligando a terra ao céu. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e as minhas mãos levantadas sejam como o sacrifício da tarde. Ele está dizendo que aquele lugar onde você ora, seja no teu carro, seja na tua casa, Deus ouve você no chuveiro, Deus ouve você deitado na cama, Deus ouve você quando você está triste, Deus ouve você quando você está decepcionado, Deus ouve você quando você está com raiva, Deus ouve você o tempo todo. A única coisa que pode impedir Deus de ouvir você é pecado. É uma coisa que vai bloquear, são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas quando você está vivendo uma vida em que o sangue da cruz está sobre você, como você acabou de fazer uma oração aqui, querido. Nós acabamos aqui, junto com o pastor Marcos, clamar pelo sangue que nos purifica do pecado. A partir desse momento, existe uma janela aberta, existe uma conexão entre você, entre a terra e o céu. O incenso, então, ele é comparado aqui
a oração. Sobre a oração vai subir como? É da mesma maneira como aquela fumaça, aquele cheiro agradável sobe. Visitei uma vez uma cidade na Jordânia chamada Petra. E ali eu entrei dentro de um mercado. E ali eles vendiam algo chamado mirra. O que é mirra? Mirra é um pó colorido, verde, roxo, amarelo, que ele tem então uma fragrância, ele queima um pouquinho. Gente, é caríssimo. É caríssimo. Eu não trouxe nem um pouquinho dele, não trouxe. É um absurdo. Mas quando você coloca fogo ali, aquilo cria no ambiente uma fumaça que impregna a gente com aquele cheiro delicioso. Suba a minha oração como um incenso. Oração com o poder do fogo do altar. Apocalipse 8, de 3 a 5, vai dizer: e veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos. Veja bem, o altar é o lugar onde você queima e faz o sacrifício. Então ele tem um incensário, foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso vai sair da terra e vai para o céu. Subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo, até onde, gente? Até Deus. Veja que todo mundo espiritual está comprometido com a tua oração. Repare só como é que o mover de Deus, os anjos, eles estão pegando as orações, estão subindo com elas para o Senhor. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar. Olha como é que a terra vai responder. E lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Aquela oração que sobe, ela traz uma resposta. Aquela oração que você faz, ela traz o poder de Deus. Deus, ele pega aquela oração, ele coloca fogo naquela oração e manda de volta para você. Só que nós aprendemos a nos relacionar com Deus como se fosse uma reza, com repetições. Terminei já um livro, chama-se Orações de Bênçãos e Intercessões de Guerra. Já está pronto o livro, está na mão da professora de português, que tem que fazer sempre a correção. Depois eu vou mandar para um pastor amigo meu que está lá em Portugal, para ele verificar as questões teológicas, que eu gosto muito de ser assertivo teologicamente, para a gente não ensinar bobagem para a igreja. Então tem sempre uma coisa ou outra que você tem sempre que consertar, você deve ser muito humilde com isso. Então eu vou pensando, aqui a gente está orando, gente, vocês nem percebem isso. Nós estamos pensando porções das Escrituras Sagradas e nós estamos clamando a Deus em cima da própria palavra de Deus. Ele está dizendo que esse clamor, ele volta como algo que pega fogo do céu e volta para cá. Lucas capítulo 1, de 5 a 14, conta a história de como a terra afeta o mundo espiritual. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril. E ambos eram avançados em idade. Está contando a história do nascimento de João Batista. O pai dele, Zacarias, e a mãe dele, Isabel. Avançados em idade. Sabe o que eram? Velhinhos. Eles já tinham idade para ser vovô ou bisavós. Seriam avós ou bisavós. Já eram avançados em idade. É uma maneira gentil da Bíblia dizer. Eram velhos. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem de sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor, para oferecer o que, gente? Aquilo que sobe da terra para o céu. Oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Olha como é que o anjo vem buscar. E o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Tem que falar assim: pastor, eu estou orando há tantos anos, e Deus não está ouvindo. Mentira, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo, assim como ouviu a oração de Zacarias e de Isabel.
A tua oração foi ouvida. Você acha que ele começou a orar para ter filho quando era velho? Ele já está orando, ó, por décadas, por 20, por 30 anos. A gente tem a ideia de que Deus não ouve. A gente tem a ideia de que porque Deus está demorando, Deus não ouve. Você está achando que Deus não ouve? Querido, quando a Bíblia fala que a terra afeta o céu, ela nos dá motivos para orar. Segundo Crônicas 16, 9, é um dos textos que eu mais amo, porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Como é que Deus não ouve? Como é que Deus não ouve? Os olhos do Senhor estão por passear por toda a terra. Não há ninguém que caminhe comigo, que eu aconselhe, que diga assim, eu digo para a pessoa, se você não desistir, Deus não vai desistir. Porque a fé move o favor do Senhor. Em Marcos capítulo 7, tem uma mulher que tem uma filha que está terrivelmente endemoniada em casa. Olha como é que o mundo espiritual não tem distância. E ela vem atrás de Jesus, Senhor Jesus, ela é Ciro-fenícia, ela não era judia, ela não era do povo da promessa. Ela vinha atrás clamando, os discípulos, manda ela embora, a igreja manda ela desistir. Desiste do teu casamento, desiste do teu sonho. Gente, não desista. Eu aprendi isso na minha vida militar. Eu não desisto. Eu não abandono trincheiras. Não abandono. E quem caminhar comigo vai ter que aprender isso. Não se vence inimigo grande com arma pequena, querido. Você quer vencer o mundo espiritual com o quê? Com a tua inteligência? Você vai cair do cavalo. Agora, se você orar, você está trazendo Deus para favorecer você. Você está combinando com Deus, você está argumentando com Deus e está trazendo Ele para vencer a sua batalha. Gente que não desiste. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O nosso Deus é o Deus que ouve, porque os olhos dele estão por passear por toda a terra. E se você não desistir, Deus também não vai desistir. Por quê? Porque a mão do Senhor é movida pela tua fé. Sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que creem. Isso significa que Deus ele tem um prêmio para quando você crê. Galardão é uma medalha militar de honra. Para quem? Para quem não desiste. Em segundo lugar, por que orar? Porque desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido o percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Não existe um Deus como o nosso Deus. Não existe. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, ninguém percebeu um Deus que trabalha por nós. Um Deus que favorece, um Deus que diz, eu ouvi a tua oração. Eu vim aqui para trazer você, eu vim para te libertar do Egito. Não existe um Deus como o nosso Deus. O que acontece com a gente hoje? Nós vivemos na era do micro-ondas, na era do fast food, na era do tudo agora. Somos mimados. Escute o que eu estou dizendo para você. O mundo espiritual responde, e responde no tempo dele. Tem respostas que são muito rápidas, e tem outras respostas que são bloqueadas, querido. Não fica pensando que o mundo espiritual não está vendo isso. Hoje as pessoas não querem nem mais sentar para comer. A pessoa pega um lanche no fast food e sai comendo e sai andando. Tudo é para ontem. As pessoas me mandam WhatsApp, sem brincadeira. Eu recebi um WhatsApp, devo ter recebido de noite. Aí de manhã cedo, quando eu chego, a primeira coisa que quando pegou o sinal, que eu ligo, a pessoa já está zangada porque eu não respondi o WhatsApp dela. As pessoas querem tudo para já, é tudo, não tem mais, não, vou fazer um refogado, né, vou aqui, pegar uma cebola com alho, passar um azeite, não, quero no micro-ondas, fia aí esse negócio, e é 30 segundos, se passar de 30 segundos eu não quero nem comer. Não é verdade, gente? As pessoas têm pressa, e a ansiedade dela, eu quero para ontem, eu quero para já, te vira pastor, te vira pai, te vira mãe, eu quero resolver agora. E com o tempo, a gente já amadurece, e a gente descobre o que, gente? Que Deus tem um tempo dele. Eu ensinei isso para quem está caminhando com a gente há muito tempo, eu comecei há algum tempo a fazer, 2006 eu comecei com isso, listas
de impossíveis na minha vida. E essas listas de impossíveis eu construo ela, comecei a construir todo início de ano. Aliás, na virada do ano eu construí aí, a pastora Fabíola, Natália, minha filha, Arthur também. A gente faz a lista de impossíveis que nós vamos orar e vamos concordar aqui na terra por isso. Por quê? Porque não existe outro Deus que trabalha para aquele que nele espera. Eu me lembro que quando eu comecei, 2006 foi um ano muito difícil para mim. Muito difícil. E eu orei esperando uma resposta do Senhor. Gente, eu orei aquele ano inteiro. Tirei um tempo de jejum longo para orar. Não veio nenhuma resposta. Nenhuma resposta. Nenhuma. Quando foi em 2007, vieram algumas respostas. E eu fiz outra lista de impossíveis. E eu orava sobre ela. Faça isso. Seja inteligente. Seja assertivo. Vai lá. É isso que eu estou pedindo. É isso aqui que eu quero. Gente, quando foi em 2008, Deus fez um milagre na nossa vida. Em 2009, em 2010. E a impressão que eu tenho agora é que as coisas começam a acontecer mais rápido. As listas de impossíveis que eu fiz no início do ano passado, eu falei, Deus, eu preciso comprar um terreno aqui para a igreja. E não é só coisas espirituais da igreja, não, coisas pessoais, gente. Eu preciso comprar um terreno para a igreja. Compramos aqui em janeiro ou fevereiro, eu já nem lembro mais quando foi. Mas já compramos. Começamos a pedir para a gente poder comprar esse lugar aqui do lado. Gente, o pessoal que vive sem fé, para eles tudo é difícil. Tudo. Não é muito caro para você. É caro para mim. Há alguma coisa impossível para Deus? Domingo nós temos uma assembleia aqui. Nós vamos alugar para comprar isso aqui. Eu não desisto de crer. É impossível, gente. O nosso Deus fracassar. Ele não perde. E você chama o vencedor para jogar no teu time, como é que você vai perder? É um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Clame a mim e eu responderei. Clama. Ele direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Nosso Deus é um Deus que responde. E Ele traz umas notícias, quando você pede o favor do Senhor, Ele traz umas notícias para a gente que são impressionantes. Ele dá muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele faz algo extraordinário, Ele consegue mover. O nosso Deus é um Deus que Ele consegue verificar detalhes de que a gente não pensou. O nosso Deus, por que orar, gente? Porque o reino do céu reage à terra. Então me disse, não temas, não tenha medo. Você está entendendo? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Um anjo, gente, você vê que quando o anjo aparece na Bíblia, o povo fica, né? O anjo não causa pavor, gente. O anjo causa tremor. Essa turma que diz que fica vendo anjo, o único sujeito, dois na Bíblia que enfrentaram anjo, dois. Foi Jacó, que brigou com o anjo, lutou ali no Val de Jaboque. E foi Josué em Gilgal, que tirou a espada, ele era brigão mesmo. Tu é dos nossos ou tu é contra nós? E só o resto, quando o anjo aparece na Bíblia, gente, é uma carnificina. Quando o anjo aparece na Bíblia, pode se borrar de medo. Porque anjo, quando vem, fora Gabriel é boa gente. Mas quando aparece o tal do Miguel, meu irmão, ó, foge, porque o bicho pegou para você, cara. Não é um negócio que é louco. E aqui o anjo fala o seguinte, desde o primeiro dia, ele está orando há 21 dias. É por isso que Jesus fala sobre o dever de perseverar na oração. É por isso que o culto de quarta-feira, ele persevera. Você nem precisa perguntar, vai ter final do campeonato mundial do universo contra a galáxia. Tem culto da quarta-feira. Não precisa perguntar não, já tem. É regular. Por quê? Porque eu preciso motivar você. Você vai chegar um dia que você vai estar aqui no altar. Vocês estão reparando que nós estamos trazendo gente nova aqui? É você que vai aprender a orar. É você que vai poder interceder. O sacerdócio. Lembra quando nós lemos em Lucas 1? Era o exercício do sacerdócio. Oferecer incenso. Deus, o reino do céu reage à terra. O anjo diz,
Eu vim por causa das tuas, diga palavras. Eu vim por causa do teu silêncio, foi isso que ele falou? Eu vim por causa das tuas, os reinos do céu. A oração traz boas coisas. E qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens, diga, dará bens aos que lhe pedirem. Tem um povo, cara, interessante isso. Não vou pedir isso, não está um texto em Tiago que diz, ó, pedis e pedis, não recebeis porque pedis maus, para gastar dos vossos deleites. E há uma ideia que não vou pedir, porque isso aqui não é espiritual. Querido, peça tudo o que você quiser. Eu peço tudo, e Deus me dá. É um negócio interessante. Quando Deus quiser dizer não, ó, o não está aqui, ó, o não aqui, ó. O não está dentro do bolso. O não já está aqui. Por que não pedir se você, ele está comparando você a Deus. É um pai mau, e você sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. O texto de Mateus 7 fala, vos dará bens. Sabe o que diz o texto de Lucas? Qual de vós que sendo mau sabe dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai nos dará do Espírito Santo a quem pedir. Pede para Deus te encher do Espírito Santo. Não há nada mais precioso do que o Espírito Santo de Deus. Peça para Deus incendiar a sua vida. Peça para Deus trazer e transbordar sobre você o Espírito. Por quê? Porque oração traz coisas boas. Número 3, oração traz recompensa. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Essa é uma palavra para você, que tem causa, já que ele está falando de justiça, eu oro assim. Ele está falando aqui de justiça. O que é justo? Qual a injustiça você está sofrendo? Você acha que Deus não está ouvindo? Você clama de dia, você acorda pensando e falando, Deus, responde. Você vai dormir, você passa o dia pensando, Deus responde. Você vai dormir falando, Deus responde. Você sonha com a resposta do Senhor. Ainda que te pareça tardio, depressa Ele responderá, porque existe recompensa na oração. Agora, o que rouba o poder da oração? Discordância. Quero, pois, 1 Timóteo 2,8, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Uma casa dividida não subsiste. Uma família dividida não subsiste. Quando você quer algo e a sua esposa quer outro algo, quando você quer ir por um caminho, a tua família quer ir por outro caminho, a discordância, ela é manifesta com pequenas expressões. Quando há decepção, a frustração, porque ele pegou um caminho diferente, ela começa a corromper o coração da pessoa. A casa divide. Uma pessoa decepcionada, frustrada porque não estão fazendo a vontade dela, vai dividir a casa. Vai dividir a casa. Então ele diz, olha, eu não quero nem ira e nem contenda. Se a gente quer duas coisas diferentes, então vamos orar pelas duas coisas diferentes. A gente pode ter os dois terrenos. A gente pode fazer as duas viagens. A gente pode ter as duas experiências. A gente pode pedir um favor sobre as duas circunstâncias. Deus, ele não fica limitado a responder apenas um. Deus, ele pode responder a todos. Tem muita gente que acha que Deus é um Deus mesquinho. Eu queria tanto o ministério daquele irmão, eu queria tanto o dom daquele irmão. Pede para você, eu queria um casamento como o dele, como o dela. Faz o teu. Se esforça. Investe nos seus filhos. Pede a bênção do Senhor para Ele te ensinar. A gente pensa um homem que está querendo aprender o tempo todo, sou eu. O tempo todo eu quero aprender. Eu já estou me metendo num doutorado. Nem falei com o meu vice-presidente, perdão, vou falar com o senhor primeiro. Ele me autorizar, mas eu estou pensando em estudar, eu estou pensando em pesquisar, eu estou pensando em crescer, eu estou pensando em aprender. Eu sempre quero que alguém me ensine, alguém fala assim, pastor, discordo com você nisso. Então me ensina.
Eu quero aprender com você. Eu quero que você me ensine, agora me ensina segundo a verdade da Escritura Sagrada. Não me venha com religião, eu quero a verdade. O que impede a gente? Confusão em casa. Igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, não é menor, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça, para que não sejam impedidas as vossas orações. A mulher, meu amado que me ouve, ela é mais frágil, não significa que ela tem menos valor. Dá um exemplo para você. Tem um telefone novo, iPhone 11. Cada vez mais eles vão colocando mais coisas no telefone para ele ficar melhor e para ficar mais caro. E agora você pega o teu iPhone 11. Ele é caro ou não é, gente? Absurdo! O camarada, para comprar, ele tem que ser rico e macho para comprar um negócio daquele lá. Eu não tenho coragem não, gente. Eu não tenho coragem não, mas o irmão que tem dinheiro é seu, Deus abençoe, pode comprar, não tem nada contra não. Mas você pega o teu iPhone 11 assim, ó, que é frágil. Você pega ele, pá, joga no chão e quebra ele. Joga, gente. Ele é mais frágil, mas ele tem menos valor? Pelo contrário. Então a maneira, ele está dizendo que a maneira como você trata a sua esposa vai afetar a maneira como Deus ouve você. A maneira como você é estúpido, grosseiro, quando ele fala sobre coabitais com entendimento, dê honra a ela. Gente, eu gosto de abrir a porta para o carro da minha esposa, bem benzinho. Chamo ela de meu amorzinho. Trato ela, chego, compro flores para ela de vez em quando, faço uma surpresinha. Por que eu dou honra para ela? Porque eu quero que meu Deus ouça a minha oração. Deus, eu estou tratando minha moça. Você está rindo? Eu faço de propósito. É porque eu amo minha esposa mesmo. Vocês sabem disso. Mas eu faço de propósito. Pois esse pastor é pragmático demais. Não é não. Eu sou obediente àquilo que meu Deus faz. Se você racha a tua casa, aí você reclama que a tua oração não é ouvida. Tem homens que não sabem pedir perdão. E foi algo que eu aprendi muito cedo na minha vida. A pedir perdão. A gente machuca sem querer as pessoas, tá? Machuca. Às vezes você está pregando aqui, você não sabe nem por que está pregando. E alguém está aí recebendo assim, mas está recebendo uma bolada no peito. Está recebendo uma flecha, um tiro de canhão. E você está pregando aqui, você não sabe nem por que você está pregando coisa. Eu falei, Deus, por que eu falei isso? Eu não sei, mas você sabe que você ouviu. Isso pode machucar alguém que está ferido. E quando alguém vem no pastor, não gostei, a primeira coisa que eu falo, você me perdoa? Por quê? Porque quando eu divido o reino, a minha oração não é ouvida. Concordando na terra e atraindo poder, Atos 16. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É um texto que fala de liberdade. Quando dois homens aflitos, afligidos, eles tomaram uma surra aqui, meu irmão. Ninguém fez bullying com ele não foi bullying não. Eles tomaram uma surra de vara. E eles estão dentro do cárcere interior. Sabe que eles estão... Ai, porque eu estou perseguido, foi a retaliação do diabo. Eles falaram isso, gente. Falaram isso. Cantavam louvores e oravam juntos. Gente, todos eles ouviram. Não viram lamúrias, não ouviram reclamações, não ouviram murmurações. Ouviram eles glorificando o Senhor. Vocês lembram do primeiro texto que nós lemos de Apocalipse? Que o anjo pega o fogo e devolve o fogo, e foram ouvidos vozes, relâmpagos, trovões e terremotos. Está aqui o terremoto aqui, ó. A Bíblia não erra não, querido. A Bíblia não erra não. Em concordância tudo é possível. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve, nada, em breve, nada será impossível que planejam fazer.
Venham, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Quando você entende o que eu falo, quando você tem a mesma visão, quando você concorda na terra, nada vai ser impossível. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? Esse povo é o povo da Babilônia, de Babel, aquele povo rebelde que quer construir uma torre. No capítulo anterior, estamos no capítulo 11. Capítulo 9 capítulo 10 é uma genealogia. No capítulo 9, desde o 6 até o 9, tem a história do dilúvio. O povo da terra se corrompeu e Deus vai e traz águas, separa uma família para recomeçar. Vamos pegar a família de santos aqui. O que o povo da terra faz? Vamos fugir do juízo de Deus. Como é que a gente vai fugir? Construindo uma torre. Quem viveu na década de 80, lembra da crise da Terceira Guerra Mundial. Se falava muito em guerra nuclear, se fazia filme de guerra, devastação nuclear. O que o povo queria fazer para fugir do juízo? Fazia buracos no subterrâneo. Eu visitei como militar algum desses buracos. Era em Washington, tem um desses. Você vai lá visitar, virou um museu. Para que se houvesse uma guerra nuclear, você entrava ali dentro e você fugia do juízo que poderia vir através de uma bomba nuclear. Caísse lá. O povo de Babel fez a mesma coisa. Vamos embora construir uma torre bem alta para tocar no céu. Vamos ligar a terra e o céu com a nossa própria força. Porque aí se vier de novo um dilúvio, a gente vai estar lá em cima e Deus não vai conseguir me pegar. Isso é verdade, gente? Isso é verdade, gente? Não é verdade, gente? Então, Deus, confundamos as línguas para que eles não se entendam. Quando você entende, quando você concorda, e quando você sabe que você está fazendo algo junto, gente, é impossível você não vencer. Divisão produz devastação. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por que os casamentos são devastados? Por que as casas são destruídas? Por que os filhos, talvez você tenha sido um filho de um casamento dissolvido? Porque uma casa dividida será devastada. Quando dois bicudos resolvem não se beijar, Amós 3,3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Quando vocês não entrarem em acordo, a casa não prospera, o casamento não prospera, a vida não prospera. A divisão afasta o favor do céu. E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou, o seu lugar se achou nos céus, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e foi precipitado na terra, seus anjos foram com ele, foram lançados com ele. Houve um tempo de discórdia no céu, de rebelião. Não foi um bate-panela assim, não foi não, foi grave. Houve um conflito. E ali o céu experimentou uma divisão. Só que o rebelde foi para onde, gente? Subiu ou desceu? Gente rebelde não sobe. O médico diz assim: tome esse remédio. Não vou tomar. Faz essa fisioterapia. Não vou fazer. Gente, é interessante como nós somos rebeldes em pequenas coisas. Você tem que fazer uma... deu lá 10 mil quilômetros, faz a manutenção do teu carro. Não vou fazer. São escolhas, gente. Eu estava vindo, outro dia, escutando na rádio sobre a maneira como as pessoas se escolhem para cuidar de si mesmos. Eu estou cuidando de mim mesmo, estou saindo para caminhar, pelo menos 30, 40 minutos por dia. Isso não é exercício físico não, é para a minha saúde. Eu tenho que fazer isso, porque eu quero viver muito. Eu quero experimentar, eu quero ter saúde, eu quero ter energia para pregar, para ensinar, para atender, para socorrer, para expulsar demônio, para orar pelos enfermos, para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Eu quero ter, então eu tenho que cuidar de mim. Então, quando nós somos rebeldes àquilo que temos que fazer, nossa vida não prospera, porque a divisão afasta o favor do céu. Céu e terra em concordância, Efésios 1:9, nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito. Veja que Deus tem bons propósitos, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas,
celestiais e terrenas. Em Cristo, o céu, Cristo é mediador da nova aliança. Pensa alguém que fica no meio. Ele fica no meio. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele converge, tudo que está no céu, tudo que está na terra, está convergido em Cristo. É por isso que quando ele ensina a gente a orar, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feito no céu. Você acha que o céu é bagunça? Acha que o céu, os anjos obedecem quando querem, é isso? Gente, quando ele fala que ele chama os anjos, ele move os exércitos de anjos. A Bíblia, quando fala isso, ele dá uma ordem, os batalhões, as divisões, as legiões, as miríades de anjos, todas obedecem. Jesus, ele diante de Pôncio Pilatos, ele fala para Pôncio Pilatos: meu reino não é desse mundo, se fosse desse mundo, eu pediria ao meu Pai, e ele mandaria 12 legiões de anjos. E eles obedeceriam. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo aquilo que você concorda, que você liga, que você concorda aqui na terra, gente, é concordado no céu. Agora não fica concordando bobagem, não. Deus não fica provando que você peça aquilo que não está na palavra dele. Não gosto daquele irmão, vou orar para Deus levar ele para o céu, matar ele. Deus não se alegra com a morte do que morre, não, querido. Eu estou aqui e gosto, eu estou solteiro e queria tanto casar com aquela mulher, com aquele, eu não vou casar com homem não, você mulher. Mas vou pedir para Deus para matar aquela moça, para ele ficar para mim. Gente, Deus não abençoa isso não. Deus não abençoa mentira não. Deus não abençoa engano. Agora, quando você liga aqui na terra coisas boas, o céu reage em obediência. Porque a oração em concordância tem todo poder. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Repita comigo: qualquer coisa. Qualquer coisa que pediram, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Tudo que ligares na terra será feito meu Pai que está onde, gente? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos meu nome, aí estou no meio deles. O céu reage? Reage. Então, se Deus reage, e o céu reage, concorde em confissão. Agora, Senhor, conforme todos os teus feitos justos, afasta de Jerusalém, da tua cidade, do teu santo monte, a tua ira e a tua indignação. Os nossos pecados e as iniquidades dos nossos antepassados fizeram de Jerusalém, do teu povo, motivo de zombaria para todos os que nos rodeiam. Ouve, nosso Deus, as orações e a súplica do teu servo. Por amor de ti, Senhor, olha com bondade para o teu santuário abandonado. Um homem concorda aqui na terra. Olha como é que o sacerdócio da intercessão, ele funciona com poder. Daniel está fazendo aqui como um intercessor. Ele está buscando entrar numa brecha. A doutrina da brecha espiritual está no Antigo e no Novo Testamento. Nós vamos tratar sobre isso esse ano ainda. Quando Deus fala assim: eu busquei um homem na brecha. Quando o profeta Ezequiel, no capítulo 22, fala: olha, os profetas se corromperam, os sacerdotes se venderam, os príncipes são gananciosos. Ambição e ganância são coisas diferentes. Ambição é você querer ser mais, querer ter mais, isso é bom. Ganância é quando você quer ter mais só para você. Você quer só que as coisas aconteçam contigo, é egoísmo, é outra coisa. Aquele povo está dizendo: os príncipes são gananciosos. Busquei entre vós alguém na brecha, uma pessoa, e não encontrei ninguém. Isaías capítulo 58 diz assim: eu vou fazer de vocês restauradores de veredas, reparadores de brechas do meu povo. E Daniel está fazendo isso. Ele está orando por um povo que se corrompeu. Ele está concordando na terra aqui, fazendo confissão dos seus pecados. E está falando: Deus ouve. Deus ouviu, gente? Ouviu!
Ele ora no capítulo 9, no capítulo 10, Deus manda um anjo. Você é um homem muito amado. Desde o primeiro dia que você inclinou teu coração para buscar, as tuas orações são ouvidas. E para encerrar, não, vou encerrar mesmo, já deu a hora. E para encerrar, nós vamos orar juntos. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero convidar você para vir aqui na frente. E vamos fazer uma oração de concordância. Eu quero ensinar você. Traga a sua esposa, traga o seu marido, traga o seu amigo, traga o seu filho. Dê a mão para ele. Pastor Carlos, me ajuda aqui, por favor. Fica com a Janice aqui, ó, que eu já quero te chamar, tá bom? Vem aqui à frente. Dá um passo aqui à frente. Deus falou com você hoje, gente. Gente, olha para mim. Deus falou com você hoje. Busca a Deus de verdade. Deus, Ele quer responder a sua oração. Você que está nos ouvindo, fala assim: pastor, ora por mim. Querido, eu oro por você. Não fique pensando com as suas mensagens, que eu vou lá, que eu vou dar um like, que eu boto um coraçãozinho. Às vezes eu não consigo dar resposta. Eu oro por você. Mas eu quero que você ore comigo. Fala com Deus. Não, passa a frente aqui. Você não precisa ser teólogo para falar com Deus. O teu filho, para falar com você, ele não precisa nem fazer faculdade. Tem aqui um menininho. Aqui é a menininha aqui, ó. Quando ela quer pedir qualquer coisa para a mãe dela, ela fala assim: mãe, eu quero, me ajuda, estou com fome, quero tomar banho, me socorre. Não é assim? Fala com Deus no nome de Jesus. É a única coisa que Deus fala. Tudo que pedires em meu nome, meu Pai, vou lá lhe te dar. Amém? Vamos orar juntos, feche seus olhos. Pega na mão de quem você ama e concorda. Concorda com essa oração. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai. Senhor meu Deus e meu Pai. Eu confesso aqui na terra que eu sou teu filho, porque o sangue de Cristo já me purificou de todos os meus pecados. Eu tenho uma aliança com o Senhor. E o Senhor Jesus, teu Espírito Santo, habita no meu coração. Eu quero, em nome de Jesus, me deixe ligar aqui na terra de toda a iniquidade, de toda a transgressão, dos meus pecados, minhas desobediências, minhas rebeliões, meu orgulho. Eu quero, em nome de Jesus, me desligar aqui da terra de tudo que aprisiona o meu coração e me joga dentro das jaulas do pecado, mas lavado no sangue do Cordeiro. Eu concordo aqui na terra que a tua bênção é sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a obra das minhas mãos. O Senhor tem guiado os meus passos. Eu concordo aqui na terra que o Senhor tem me protegido. Eu concordo aqui na terra que debaixo das tuas asas eu encontro abrigo. O mal não me tocará, praga nenhuma chegará na minha vida. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra que todas as armas forjadas das trevas estão destruídas. As ameaças não me tocarão, as intimidações, as acusações, todas elas cairão por terra. Toda mentira lançada contra mim é destruída em nome de Jesus. Toda palavra dura de perseguição, toda injustiça, todo abandono, toda traição que eu sofri, são vistas pelo Senhor. E o Senhor é Deus que me ouve. Eu, em nome de Jesus, concordo aqui na terra que praga nenhuma fica no meu corpo, que toda enfermidade na minha vida é ilegal. Por isso, em nome de Jesus, eu dou uma voz: espírito de enfermidade, saia da minha vida, saia da minha casa, saia da minha família, saia da minha história. Em nome de Jesus, eu concordo que a minha casa é lugar de fartura, que o Senhor abençoe o meu trabalho e a obra das minhas mãos. Eu concordo que meus filhos são herança do Senhor,
Os meus filhos não se afastarão, nem de Deus, nem do altar de Deus. Os que estão fracos voltarão, os desviados retornarão, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor nessa igreja, e o mundo espiritual saberá que o Senhor ligou a terra ao céu, em nome de Jesus. Diz amém, diz amém e diz amém. Pega isso, não sai daqui como uma palavra boa. Vamos colocar em prática. Você vai chegar em casa, escreve aquilo que é impossível. Bota num papel, junta você, sua irmã, você, sua esposa, você, quem quer que seu pai, o que é impossível? Não precisam brigar, não, isso é mais importante que o outro, não interessa. Coloque o que é impossível. Gente, aquilo que é impossível para mim, para Deus há alguma coisa impossível? Nada. Sabe por que eu experimento alegrias? Porque eu creio que Deus vai fazer. E quando você crê que Deus vai fazer, Ele faz. É só isso. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Pega essa palavra, coloca. Levanta-te cedo, um pouquinho só mais cedo. Levanta meia hora mais cedo. Fala assim, vamos orar comigo aqui, Pai. Nós concordamos aqui sobre isso, sobre isso, sobre isso. E que teu favor, que a tua mão, que tudo isso aqui o Senhor vai trazer para a nossa vida. Vocês vão ter surpresas. Vocês vão ter surpresa. Vocês vão ficar aleluiados de surpresa. Amém? Próximo dia 24 de novembro, teremos aqui batismos, festa das águas, e vamos receber os novos membros. Você que ainda não passou ali, você que quer ser membro da igreja, vai lá, dá o seu nome. Tem uma classe, o pastor Marcos já explicou aqui, você tem que fazer a classe. Você que quer ser batizado, há tempo. Seu filho quer ser batizado, há tempo, mas tem que correr. Dia 15 de novembro, você está ouvindo a gente? Policlínica da Alma, imperdível. Amém?